Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana bastante mais tranquila, bastante ligeira de dados económicos, com os mercados essencialmente a digerir o que se passou nas semanas anteriores, isto ao mesmo tempo que ouviam diversos discursos, tanto por parte de membros da Reserva Federal dos Estados Unidos, como do Banco Central Europeu, e ainda ao mesmo tempo que recebiam as decisões de alguns bancos centrais que reuniram durante a semana. Para já, nos discursos dos responsáveis dos bancos centrais, dos principais bancos centrais, foram os, de alguma forma, impulsionadores do mercado, se é que assim o podemos chamar. Na parte do Banco Central Europeu, cada vez está mais dado como adquirido, digamos, um corte de taxa de juros, o primeiro corte de taxa de juros por parte do BCE em junho. Mas e depois? Como será o caminho até ao final do ano? É essa a grande questão e foram essas as diversas posições tomadas, digamos, por vários, que continuam a ser tomados por vários responsáveis do Banco Central Europeu, alguns que admitem um programa, um ciclo de cortes mais agressivo e outros que nem por isso, esperando que não se possam divergir muito da Reserva Federal. Exatamente, Reserva Federal essa que a semana passada, ou na semana anterior, melhor dizendo, manteve as taxas de juros inalteradas e que Jerome Powell foi um pouco menos hawkish do que o esperado, dando alguma esperança ao mercado que possam vir mais cortes de taxa de juros mais cedo do que o mercado já estava a prever. Esta semana, de facto, houve um retrocesso nessas expectativas, embora o mercado continue à espera agora de um corte de taxa de juros para setembro e provavelmente ainda um segundo corte de taxa de juros ainda este ano. De relembrar que os dot plot os últimos dot plot apontavam para 3 cortes de taxa de juros este ano. Tivemos ainda as minutas do Banco Central Europeu. Essas minutas claramente dão a tal corte de taxa de juros para junho e de mencionar que mesmo nessas mesmas minutas houve uma minoria de governadores do Banco Central Europeu que gostariam de ter tido já um corte de taxa de juros no euro já no mês de abril, na reunião de abril. Em termos de dados macroeconómicos, foi uma semana bastante ligeira. Eu diria que destacaria a inflação, a inflação na China, principalmente a balança comercial na China, em que mostrou um aumento tanto nas importações como nas exportações, dando aqui assim, de alguma forma, alguma esperança a uma recuperação da economia naquela zona geográfica, e ainda o crescimento económico mostrado pelo PIB no Reino Unido, de 0,6% no primeiro trimestre deste ano, advindo de uma contração de 0,3% no período anterior. O evento maior, para todos os efeitos, teve a ver com os bancos centrais, principalmente o Banco de Inglaterra, era o mais esperado, manteve a sua taxa inalterada, mas Andrew Bailey, digamos, abriu a porta a um corte de taxa de juros mais rápido do que se pensaria aqui assim há pouco tempo atrás. Ainda a manter as suas taxas de juros inalteradas, tiveram também o Banco Central Australiano, teve o Banco Nacional Polaco, e assim como ainda o Banco do México, que manteve a sua taxa de juros nos 11%, depois de, no período anterior, no mês anterior, ter feito um corte de taxa de juros de 25 pontos base, de 11,25% para 11%. Já a cortar taxas, de alguma forma esperado, mas ao mesmo tempo alguma surpresa, uma meia surpresa, foi o Riksbank da Suécia, que cortou a sua taxa diretora de 4% para 3,75%, colocando assim aqui alguma pressão maior sobre, digamos, as expectativas de mais cortes de taxa de juros, principalmente na Europa. O Banco do Brasil também cortou taxas, desta vez desacelerou um pouco aquilo que tem sido o seu caminho de cortar todos os meses 50 pontos base, desta vez fê-lo apenas em 25 pontos base, levando a sua taxa Selic para os 10,5%.
O mercado acionista reagiu bem, foi uma semana de ganhos, principalmente na Europa, curiosamente. O DAX foi, digamos, o líder desses ganhos na Europa e a nível global, subiu mais de 4%. O Hang Seng na China subiu também bastante, subiu cerca de 2,5%, e o Dow Jones acima dos 2% também foi o índice que liderou os mercados nos Estados Unidos, em Wall Street. Por cá, o nosso índice PSI 20 também teve um desempenho bastante agradável, quase 4%, isto impulsionado pelo MEDP Renováveis, que ganhou 9,5% depois da apresentação de resultados, e os CTT, por outro lado, caíram cerca de 2%, um pouco menos de 2%. No mercado cambial, uma volatilidade bastante mais baixa, digamos, a suportar o carry trade, acabou por, obviamente, dar ganhos às divisas com maior valor de retorno, como é, por exemplo, o dólar norte-americano e o próprio peso mexicano, e, por outro lado, a pressionar as divisas de valor de retorno mais baixo, como é, por exemplo, o iene ou mesmo o franco suíço. Aqui, assim, o nosso euro-dólar manteve-se praticamente pouco alterado, ganhou um pouco esta semana. Ele começou a semana praticamente a um 0,760 e terminou a 10 pontos acima, à volta de um 0,770. Portanto, tivemos aqui, assim como vemos aqui, a tal tranquilidade da semana também no mercado cambial e também no euro-dólar. O carry trade e a volatilidade baixa acabou por fazer aquilo que todos nós esperávamos, mais uma vez, ou seja, mais perdas do iene, em que o dólar-iene, que começou a semana ligeiramente abaixo dos 153 ienes por dólar, acabou muito perto dos 156 ienes por dólar. No mercado de commodities, tivemos um petróleo que zigue-zagueou entre ganhos e perdas, entre as expectativas, ou melhor, entre os receios de um aumento de tensões em Gaza, ou por outro lado a aproximação de um cessar-fogo, entre um aumento dos inventários e ao mesmo tempo um suporte dado pela China que mostrou algumas melhorias, alguma recuperação que pode aumentar a procura. Isso levou praticamente a que os mercados petrolíferos acabassem ao nível em que iniciaram a semana. Já o ouro teve um desempenho bastante agradável, isto também a ganhar agora sim com as expectativas de mais cortes de taxa de juros por parte dos bancos centrais. Nesta semana ganhou cerca de 2,5%. A próxima semana creio que também não vai ser uma semana muito agitada. No entanto, os mercados estão à espera dos dados da inflação nos Estados Unidos e, como sempre, mais uma vez, vão estar bastante atentos, sim, aos vários discursos, aos vários comentários que vão aparecer durante a semana dos vários responsáveis dos bancos centrais. Na inflação vai ser, de facto, o ponto alto em termos da semana. O mercado está à espera que, a nível mensal, os Estados Unidos mostrem um aumento de preços em abril de 0,4%, isto com um ligeiro recuo na inflação de 3,5% para 3,4% da inflação global e na inflação subjacente de 3,8% para 3,7%. Os mercados vão estar, uma vez mais, bastante impulsionados por vários discursos que vamos ouvindo durante a semana, tanto do Banco Central Europeu como da Reserva Federal, com um especial ênfase no discurso, ou seja, vamos ouvir pela primeira vez Jerome Powell, depois dos dados que tivemos do mercado de trabalho e da atividade empresarial do ISM na semana anterior, e os mercados estarão atentos a ver se mantém aquele tom mais dovish que vimos a seguir à decisão de taxas no Fed, ou se, por outro lado, toma novamente aquela posição que já ouvimos tomar nas reuniões do FMI, um pouco mais hawkish. Eu apostaria mais na parte mais dovish, na medida em que os próprios dados também assim o indicam.
Por fim, vamos ter mais algumas apresentações de resultados. A nível internacional, diria a Vodafone, a Walmart, a Cisco. A nível nacional, vamos ter também aqui assim alguns pesos pesados das nossas bolsas, como será o caso dos resultados do BCP, da Sonai e da NOS, por exemplo, e do CTT, já agora. Portanto, estes serão, digamos, os resultados a estar atentos durante esta semana no nosso PSI 20. Bom, e para já é tudo. Desejo a todos um bom fim de semana, uma semana de bons negócios, e para a semana cá estarei com mais uma semana que acaba, semana que começa. Até lá!